Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. E eu quero falar a respeito de... São inúmeros, mas eu vou utilizar somente um motivo que os pregadores dizem que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Que quem prega o Evangelho deve comer das coisas do altar. Só que eu vou te mostrar que isto era algo referente à lei de Moisés. Era algo que estava sob a cobertura ou sobre a cobertura das leis mosaicas, do legalismo. Por isso que a religião, por isso que os teólogos, a teologia, não ensina os seus alunos, os seus seguidores, a abandonar o osso das leis de Moisés. Porque isso dá muito lucro, isso dá conforto, isso dá direito a eles, perante a lei de Moisés, a comerem, a viverem, a esbanjar, se utilizando do favorecimento alheio dos fiéis, que eles instituíram aí como dízimo, sendo dinheiro, coisa que nunca foi. Oferta, que era a oferta, era para a manutenção do templo, só que esse templo foi destruído, foi derrubado no ano 70 DC, quando Jesus voltou como juiz e julgou Israel. Então são diversos, são inúmeros rituais, festividades que eles se utilizam de Moisés para aprisionar as pessoas. Mas eu quero te mostrar no Códice Sinaítico que um versículo só, uma letrinha, muda toda a forma do pensamento, do entendimento de praticamente um capítulo inteiro. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Então eu te convido a ler em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. O contexto eu vou ler no Códice. Assim está. Em todas as versões bíblicas que eu tenho disponível, está mais ou menos dessa forma. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Estou utilizando a nova versão internacional, a NVI. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui está. Na Almeida Corrigida Fiel. Como está? Eles dizem que é fiel porque tem esse nome de fiel. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Na King James Fiel, como está? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aí vamos a outra, Almeida Revista e Atualizada. ARA. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, vou parar por aqui. Todas as versões que eu li aqui, deixa eu ver na Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, como está. Bíblia de Jerusalém, versículo 14, 1 Coríntios. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Deixa eu ver se eu tenho outro texto aqui. Novo Testamento Judaico. Vamos ver como está nesse daqui. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam as boas novas, que Evangelho significa boas novas, que vivam das boas novas. Então, todos aqui dá margem para que se utilizem de uma forma errônea, eu vou te mostrar, de que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. E para viver do Evangelho deve-se o quê? Cobrar 10%, inventar campanhas, obrigar as pessoas a cumprir o voto, porque está na lei de Moisés. Pessoas comprar mandingas dentro dessas chamadas igrejas, tijolinho, copinho de água ungida, vassoura ungida, água que cura coronavírus, aí, que eu não sei o que, tudo é uma vendilhagem, ou seja, é uma negociata que eles fazem entre os pregadores e os que frequentam essas chamadas igrejas. Por quê? Por isso que quando nós lemos, não é a Bíblia, Bíblia sagrada. A Bíblia é escrito de homens. Inspirada por Deus? Sim. Toda ela? Não. O Antigo Testamento, os 4 livros históricos, foram escritos de judeu para judeu. Não foram escritos de judeu para gentil, que é o nosso povo. Não. Quem recebeu essa revelação no terceiro céu foi Paulo. Ele foi separado para pregar as boas novas a nós, gentios. Paulo mesmo disse pelo Espírito da graça: dai de graça aquilo que você recebeu de graça. Você recebeu
Você tem um entendimento, eu tenho um entendimento, o Espírito da Graça está dando entendimento, então vamos passar isso gratuitamente. Vamos procurar meios da nossa subsistência, vamos procurar trabalho, vamos fazer curso, vamos estudar, vamos nos preparar e vamos trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas o que prega o Evangelho, ele tem que fazer isso gratuitamente. Mas aí foi algum espertalhão e colocou a letra D. Só que nós não estamos mais na lei de Moisés, para que essa letra D, viva do Evangelho, se cumpra. Não, nós estamos na graça. Nós estamos reinando em vida. O reino de Deus espiritual já está em nosso espírito. O próprio Deus já está. Antes do ano 70, não havia. Deus estava nos céus, no terceiro céu, e assim era. Por isso que o Pai Nosso era Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Porque ele estava no céu. Depois do ano 70, ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, a qual está dentro dos seus filhos e eleitos, não sendo mais necessário se pregar o Evangelho. Porque as leis de Deus espirituais, ele disse em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, que depois daqueles dias significou o juízo dele, a vinda dele no ano 70, então depois daquele dia, ele mesmo estaria dentro das pessoas e ele escreveria, ele colocaria as leis dele espiritual no entendimento, no coração dos seus filhos eleitos, não tendo mais a necessidade de ninguém ensinar o seu irmão. Conheça Deus, porque todos me conhecerão. Assim é. Então eu quero te convidar a ler o Códice Sinaítico, já que os pergaminhos, aqueles fragmentos, nós não conseguimos entender porque está em grego, hebraico, então são pedaços escritos. Vamos então no que possa ser o mais próximo da realidade, e este é o Códice Sinaítico. Eu vou ler para você. 1 Coríntios, do capítulo 9, versículo do 7 ao 18. Eu vou ler já, não vou começar no 1 não, tá? Depois você pega o contexto. Assim está no Códice. Veja o Códice, ó. Quem nunca vai para a guerra por sua própria conta? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Aqui estava falando, se você vê o contexto antes, ele estava falando que o fulano, ciclano tem direito a ter mulher, a ser casado. Paulo falou, por que eu e Barnabé, por que nós não temos esse mesmo direito? Se os outros irmãos vivem de anunciar as boas novas, por que também nós não temos direito? Mas ele vai falar mais para frente o porquê que ele não quis isso. Versículo 8. Digo isto como homem, ou também a lei não... Digo isto como lei, como homem, ou também a lei não fala isso? Versículo 9. Pois na lei de Moisés, presta atenção aonde está escrito o viver, o comer das coisas do altar. Pois na lei de Moisés está escrito, não amordaçarás o boi que pisa o grão. É pelos bois que Deus se importa? Em cima do quê? Em cima da lei. Versículo 10. Ou por nossa causa ele fala completamente? Pois por nossa conta está escrito que aquele que debulha deve debater na esperança, e aquele que ara na esperança de participar. Versículo 11. Se nós semeamos para vocês coisas espirituais, é uma grande coisa se nós colhermos suas coisas carnais? Olha da onde a religião se apega, se pendura, ou o gancho que eles pegam para viver do Evangelho, para viver de pregar as boas novas. Que na verdade eles não pregam boas novas coisíssima nenhuma. Eles pregam Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré não são boas novas. Jesus de Nazaré veio para os perdidos da casa de Israel. Eles pregam Moisés, eles pregam sacrifícios do holocausto de Sansão, de Salomão, eles pregam isso. Então, boas novas, eles não anunciam coisíssima nenhuma, é mentira. Se nós semeamos para você coisas espirituais, é uma grande coisa. Se nós colhermos as coisas carnais, eles, sim. Paulo e Barnabé, os irmãos, sim. Eles anunciavam as boas novas. Eles anunciavam que Cristo era a suficiência para eles serem salvos, para eles escaparem do juízo que estava às portas, que foi no ano 70. Aí ele continua, versículo 12, no Códice Sinaítico eu estou usando, hein? Se outros compartilham deste direito sobre você, não devemos preferir, mas não usamos esse direito, mas tudo suportamos, para que não obstruamos o Evangelho de Cristo. Mas não usamos esse direito, mas tudo suportamos para que não obstruamos o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas
são filhos eleitos de Deus, mas que estão afastados dessas sinagogas que eles chamam de igreja, devido à mentira do dízimo, devido à exploração através de ofertas, coisa da lei de Moisés, devido a envelopes, a mandingas, que são colocados à disposição deles nesses lugares. Aí a pessoa vai e tira 10% do salário, do vale, da coisinha que vendeu, e não acontece nada. E vai e faz um voto, uma campanha, nada. Ela faz o quê? Ela escandaliza o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não responde, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Por quê? Graças a quê? Graças a um cão guloso. Graças a alguém que diz que deve viver do evangelho. O sacrifício da cruz, a graça de Cristo, o Espírito da graça é menosprezado por essas pessoas devido à falsa pregação das boas novas de Cristo. Eles estão debaixo de maldição. Eles colocam as pessoas que frequentam esses lugares debaixo de maldição. É isso que acontece. Mas não usamos esse direito, mas tudo suportamos para não obstruamos o evangelho de Cristo. Então Paulo não usava, mesmo que naqueles dias eles tivessem esse direito, mas Paulo não usava para não prejudicar a propagação do evangelho das boas novas do Cristo ressuscitado. Ele não usava. E hoje em dia, os pregadores fazem a mesma coisa? Claro que não. Versículo 13. Não sabeis que os que realizam ritos sagrados comem do templo? Aqueles que frequentam o altar são participantes do altar? Está vendo que isso daqui Paulo falava porque o templo onde eram oferecidos sacrifícios, holocaustos, onde eram levadas ofertas para a manutenção do templo e para as festividades, onde eram levados os dízimos em forma de alimentos para os levitas, os sacerdotes, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos, ainda estava de pé. Então Paulo estava se utilizando deste exemplo do templo que estava de pé. Porém, quando veio o juízo, o templo ruiu. Jesus disse aos discípulos: Senhor, quando é que virão essas coisas? Quando é que acontecerá isso? Porque Jesus tinha falado, está vendo esse templo, essas pedras bonitas? Tudo isso será derrubado, será destruído. Então, foi dado fim à antiga e foi estabelecida a nova. A nova é espiritual. O antigo templo terrestre foi derrubado. Eles podem construir o primeiro templo, o segundo, o terceiro, o quinto, o 20º templo, mas não existe mais. O templo terrestre não existe mais para Deus. O que existe é o templo espiritual. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Então Paulo se usava desse versículo 13 porque ele usou dos exemplos que eram feitos dentro daquele templo. Mas esse templo não existe mais. Versículo 14. Aqui está. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho. Assim também ordenou aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho. Aonde está do evangelho aqui no Códice Sinaítico? Aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho, como está em todas as outras traduções. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas nós vamos no Códice, assim também ordenou aos senhores que pregam o evangelho que vivam o evangelho, as boas novas, o amor, que Cristo, o Espírito, o Senhor está no Espírito dos eleitos, que a pessoa é um filho eleito de Deus, ela tem que mudar o caminho que ela está seguindo, ela está traçando um caminho carnal, um caminho que leva à destruição. Não perde a salvação, porque o que eleito, acabou. O que veio do céu e vai voltar para ele é o Espírito que está nos filhos e eleitos de Deus. Esse vai voltar, independente do que a pessoa pratique. Ela pratica coisas carnais, ela vai colher coisas carnais. Ela fuma, ela vai colher um efizema, um câncer. Ela bebe, ela pode correr uma cirrose, ela pode atropelar, matar alguém, ser responsabilizado por isso, por uma obra da carne. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho. Viver em novidades de vida, viver em tudo novo, não mais fermentar o evangelho do Cristo ressuscitado com preceitos, rituais, obras mortas das leis de Moisés. Isso foi passado, isso são obras velhas e mortas. Viva o evangelho, vive em novidade de vida. O seu batismo foi na morte de cruz, não na água. Ah, mas Jesus batizou. Sim, ele foi lavado como cordeiro. Ele foi... que pecado que ele tinha para ser purificado por aquela água?
nenhum, mas ele veio para cumprir a lei, e a lei diz que o cordeiro tinha que ser macho de 1 ano, sem defeito, e teria que ser lavado até suas entranhas. Por isso que Jesus de Nazaré foi lavado. Mas o batismo, depois que ele disse tetelestai, o batismo foi naquela morte, foi naquela situação, foi naquela tragédia. Então todos que nasceram depois já foram batizados. Os espíritos já foram justificados, santificados, remidos. Assim é viver em novidade de vida. Não colocar fermento, nenhum fermentozinho, nada, na sã doutrina. Porque se você colocar comer um pão e beber um pouquinho de suco, você fermentou. Se você apresenta uma criança nessa chamada igreja, você fermentou. Então já não é mais uma massa nova, é uma massa levedada, é uma massa fermentada. Então, aqueles que pregam o evangelho, que vivam o evangelho. Eu estou anunciando o evangelho para você, as boas novas da graça. Eu tenho que viver ele, mas não viver dele. Não, absolutamente. Eu tenho que trabalhar. Eu sou aposentado, mas senão eu tenho que trabalhar, tenho que buscar meu sustento em algum lugar. E praticar, mesmo tendo debilidades por causa da carne, mas a gente vai se esforçando para a gente praticar as boas novas. Isso é viver o evangelho, não viver do. Viver essa letrinha D foi colocada, claro, por interesses escusos. Versículo 15. Mas eu não sei nenhuma dessas coisas, mas eu não usei nenhuma dessas coisas. E eu não escrevi essas coisas para que assim fosse no meu caso. Porque melhor seria para mim morrer do que qualquer anular a minha causa de glória. Versículo 16. Pois se eu prego o evangelho, não tenho motivo para me gloriar, porque a necessidade é imposta a mim. Pois ai de mim se não pregar o evangelho. Tá vendo? Paulo recebeu essa incumbência. Paulo recebeu como mordomo numa bandeja a sã doutrina para levar aos gentios, sem fermentar a massa, sem colocar coisas do antigo pacto, sem praticar este que eles ali naqueles dias eles tinham o direito de comer as coisas do altar, porque o templo havia de pé, mas Paulo não usou desse direito. Porque Paulo já estava na graça de Deus, quem falava por ele era o Espírito da graça, e esse não praticava, por isso que ele não usou desse direito, porque não era o Paulo carnal que estava ali estava o Espírito da graça, o Espírito da nova aliança, por isso que ele não praticou, ele não participou das coisas oferecidas do altar, por isso que ele não aceitou nada para escandalizar o Evangelho de Cristo, não, ele suportou tudo com a força e a fé do Espírito da graça. 17. Pois se o fizer de boa vontade, receba a recompensa. Mas se de má vontade, foi-me confiada uma mordomia. 18. Qual é então a minha recompensa? Para que ao pregar o evangelho eu o faça gratuitamente, para não abusar do meu direito do evangelho. Paulo tinha esse direito. Volto a ser prolixo. O templo estava de pé. Ofereciam-se alimentos, forma de dízimo, para os levitas, para os sacerdotes, para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então Paulo se utilizou desse exemplo, mas ele não usou isso. Ele pregou gratuitamente. Qual é então minha recompensa? Para que ao pregar o evangelho eu o faça gratuitamente, para não abusar do meu direito do evangelho. Essa foi a recompensa dele. A recompensa foi ser um instrumento na mão do Criador para levar as boas novas ao povo gentil, para dizer aos judeus que passassem no seu caminho que Cristo era o Senhor, Cristo ressuscitado era o Salvador, Cristo ressuscitado é que salvaria eles. E isso gratuitamente, levando açoites, chicotada, sendo preso, suportando todas as aflições, as tribulações. Mas a maior recompensa dele era essa: pregar o evangelho gratuitamente. Não viver do evangelho, mas viver o evangelho. Assim foi. Por isso que é, meu amado, difícil de um religioso, de um teólogo, de um dito pastor, bispo, largar o osso. Eles não largam. Nunca eles terão interesse nas suas arapucas, chamadas igrejas, nos seus alçapões, de procurar entendimento a respeito de 1 Coríntios 9,14. Nunca eles vão fazer isso.
Porque eles vivem desse osso, eles ficam roendo esse osso por gerações. Filho, neto, avô, tio, pai, e vai passando de geração em geração, e eles estão aí. É igual o cartório, vai passando de geração em geração. Aí aparece um no meio lá da família, não, mas aqui, não esconde isso, esse códice aí é uma mentira, é uma fraude, deixa isso para lá. Vamos usar a nossa Bíblia, vamos usar a que tem a fiel, a CF. Eles gostam muito da Almeida Revista e Corrigida, a ARC. Para mim é o pior texto que tem. Então, em cima do códice, eu li para você, em cima do códice, não usei Bíblia, texto nenhum. Eu li em cima do códice sinaítico. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho, não do Evangelho. Porque quando se vive do Evangelho, causa escândalo, causa, espanto aos olhos daqueles que estão buscando conhecer Deus, conhecer o Senhor que é o Espírito. Eles entram nesses lugares, é tanto envelope, é numa reunião que começa, sei lá, 7, 8 horas, fica 2, 3 horas, e nesses 2, 3 horas 5, 8, 10 tipos de envelope, 10 tipos de propósito, 10 tipos de voto. E você já entra depositando o dízimo, você, dali a pouquinho, cadê sua oferta? Aí, dali a pouco, a oferta da viúva pobre, dali a pouco, um sacrifício, as 1000 cabeças que Sansão ofereceu, Salomão ofereceu, sei lá eu. E nisso, as pessoas se escandalizam, as pessoas têm saído, estão por aí, vivendo pela graça de Cristo. Uma graça que, infelizmente, eles não sabem ela totalmente, a totalidade dela. Ficam por aí. Mas mesmo assim, você frequenta lugar nenhum. Você crê em quê? Eu creio em Deus. É assim que tem que ser. Mas tem que ser uma crença racional. Não adianta a pessoa falar que crê em Deus e tá por aí, na boca de fumo. Eu creio em Deus, tá com um copão de cachaça. Rodadas de bebida alcoólica. Isso não é, você tudo bem. Você fala em Deus porque o seu espírito é dele, já está aperfeiçoado, mas a sua carne está ativada, por isso que a pessoa fica aí. Mas por quê? Às vezes ela tentou buscar Deus, mas ela viu tanta vergonhice, tanta mentira, tanto engodo, tanta enrolação, que ela falou, o quê? Deixa esse besta ficar dando dízimo aí, dando as coisas aí. Amém? Então, esse foi a essência desse vídeo, porque a religião não larga o osso da lei de Moisés. Por causa disso, que se largasse, parasse, tirar esse osso deles, os cães ficam raivosos. Aí eles ficam, por isso que eles ficam, no YouTube, esses pregadores do YouTube é tudo capeta, satanás, anticristo, por causa disso. E a gente está mostrando uma forma do osso ser tirado dos dentes caninos dos lobos, desses lobos vorazes. Mas eles não largam, eles ficam puxando. Não, sai anticristo, sai demônio, sai diabo, sai. Eu preciso desse osso. E fica aí, vivendo às custas de pessoas incautas. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber novas notificações. E até a próxima, se Deus assim permitir. Saiba, nós somos o melhor da criação do Pai no Espírito. Tchau, tchau.